Oi pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou do time de vistos da Dreams Intercâmbios e hoje eu vim falar para vocês sobre visto de casal para a Austrália. A Austrália é um país super requisitado pelos nossos estudantes, pelo fato de, estudando inglês, o aplicante de visto poder trabalhar full time, ou seja, 40 horas semanais. E se você for acompanhado, o seu cônjuge também vai poder trabalhar. Então isso é muito bom pelo fato de você poder ir com seu marido ou sua esposa e trabalhar enquanto estuda inglês e não o curso superior. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar todas as dicas de como fazer uma aplicação de casal para a Austrália. Basicamente, existem duas formas de ir acompanhado para a Austrália. A primeira é um estudando e o outro acompanhando. Nesse processo, é uma aplicação só. Uma pessoa vai fazer o processo de visto estudando, a longo prazo, a partir de 4 meses de duração, e o partner vai dentro do processo de visto. Para fazer essa parte, são duas comprovações financeiras. A primeira do estudante é de $1.850 australianos pelo período dentro do país. E o partner tem que comprovar aproximadamente $7.300 pelo ano. Então, se você vai passar 6 meses dentro da Austrália, tem que fazer o valor proporcional para fazer essa comprovação financeira. Dentro desse tipo de aplicação, o seu acompanhante pode estudar até 3 meses de inglês. Se ele for estudar qualquer tempo a mais, ele precisa fazer uma aplicação de estudo. Então é muito bom se o seu partner quiser ali estar fazendo um pouquinho de curso de inglês para melhorar o idioma e aplicar para o mercado de trabalho logo em seguida. A gente consegue fazer essa aplicação como uma só em um processo familiar. Porém, para fazer esse tipo de aplicação, tem alguns detalhes, como o tempo do casamento. Se você tem um casamento civil, ele tem um pouco mais de força. Porém, o governo da Austrália, ele aí sabe digamos que as particularidades de casar no Brasil, que tem algumas facilidades. Me perdi, é porque Bia começou a ouvir a minha voz. E aí me atrapalhou aqui, porque eu comecei a ouvir a minha voz e me prestar. Bia, tu pode me ouvir um pouquinho mais pra lá? Vamos lá. Porém, para você fazer essa aplicação, você precisa ter um casamento de longa duração, tá? Ao contrário do visto canadense de estudo com o partner, que eles aceitam aí uma certidão de casamento feita de dias anteriores, a Austrália entende um pouco mais como funciona um processo de casamento no Brasil. Então, mesmo sendo casamento civil, eles pedem que você tenha pelo menos 1 ano de casamento. Se for em caso de união estável, não existe isso de união estável com efeito retroativo, porque eles vão pedir documentos que comprovem a coabitação do casal, porque eles também sabem que o brasileiro gosta de dar um jeitinho para antecipar esse processo de aplicação de casal para o redor do mundo. Então, se você tiver uma certidão de união estável, não precisa se desesperar. O problema é que, quando a gente for fazer essa aplicação de visto, o consulado pode pedir comprovações de coabitação. E o que isso significa? Significa que você vai ter que comprovar contas de luz, conta conjunta, contrato de aluguel, qualquer coisa que mostre que você e o seu parceiro ou parceira estejam juntos a longo prazo. Então, se você tem esse tipo de comprovação, mas não tem a certidão de casamento ali oficial, tem formas de a gente comprovar essa relação de vocês. A segunda forma de você viajar acompanhado são os 2 integrantes da família viajando como estudante. Essa é a forma mais bem vista pelo consulado, é a forma preferida deles, de que o casal aplique separadamente e não incluso no mesmo processo, como foi o caso que eu acabei de falar. Então, se vocês tiverem uma comprovação financeira maior, a gente sempre recomenda que os 2 façam a aplicação de estudante. Por quê? Os 2 vão estudar, ou seja, vão estar investindo, injetando dinheiro na economia da Austrália, e os 2 também continuarão podendo trabalhar de forma full-time lá dentro da Austrália. A grande diferença desse tipo de aplicação é que, ao contrário de acompanhante, onde precisaria comprovar $1.850 por tempo de estadia, mais os $7.000 o ano, nesse tipo de aplicação são 2 comprovações financeiras diferentes, ou seja, um estudante precisaria comprovar $1.850 por mês e o outro também, ou seja, seria uma comprovação financeira dobrada. Então, se você estiver receoso por estar casado há pouco tempo, essa é a melhor tipo de aplicação para você. Os 2 vão estudando e trabalhando e vai dar tudo certo por lá.
E se você tiver filhos, você também pode incluir eles dentro da sua aplicação. A diferença, claro, é que você vai ter que aumentar aí a comprovação financeira. Assim como o partner, na aplicação de acompanhante precisa comprovar mais $7.000, na versão com filhos, você precisa aumentar aí na sua comprovação financeira em torno de $3.500 o ano. Novamente, se você for passar menos tempo, é só fazer a conta proporcional para essa comprovação. Essas são algumas dicas que eu tenho para te dar sobre como tirar um visto de família para a Austrália. Se você quiser tirar mais dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Nós temos uma assessoria de visto da Austrália especial para te oferecer e te auxiliar nesse teu processo de imigração para esse país tão rico.